Olá, turminha, bom dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de História, onde nós vamos fazer o estudo sobre a África, não é? Isso mesmo, a África. Muitas vezes nós temos a impressão de que a África é apenas um país que tem o deserto, onde acontecem muitos safaris. É muito comum ouvir falar da pobreza, não é, que existe na África, mas a África ela é muito mais do que isso. A África é um continente bastante populoso, não é? A África é o terceiro continente mais populoso do mundo. É na África também onde se concentra uma diversidade populacional muito grande. A África é o berço da civilização desde os primórdios. Muitas vezes a gente confunde, não é isso aí? A gente acha que os primeiros saberes foram desenvolvidos na Europa, mas não. Os primeiros saberes, o avanço da medicina, estudos do corpo humano, todos esses saberes iniciaram na África. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje na nossa aulinha de história. Sem falar também da importância do povo que forma esse continente, não é? Então a gente vai estudar também algumas civilizações africanas e a importância desse povo para a formação do nosso povo, certo? Então prestem bastante atenção na nossa aula. Olhem só o que nós vamos iniciar o nosso estudo, falando sobre África, berço da humanidade. Então prestem bastante atenção. Os primeiros seres humanos surgiram há milhões de anos na África, um dos grandes continentes que abrigou vários povos ao longo da história. Esses grupos, apesar de terem algumas características em comum, tinham origens e culturas diferentes. Alguns desses povos se organizavam em grupos familiares, chamados de clãs, e costumavam acreditar em um deus ou herói, normalmente em forma de animal, que teria dado início a tudo. Nesses núcleos, as crenças religiosas, os costumes, as regras e as normas familiares eram baseados nas tradições passadas de geração em geração pelos mais velhos. Outra característica desses clãs eram as práticas de diferentes atividades, como, por exemplo, comércio, a caça, a coleta de alimentos, a agricultura e a pecuária. Realizando essas práticas, esses povos criaram aldeias e centros comerciais. Além dos grupos organizados em clãs, existiam também povos africanos que eram governados em forma de Estado. Lidiane, o que é governar em forma de Estado? É uma forma em que o povo não é organizado politicamente. Alguns deles formaram grandes civilizações e realizaram atividades diversificadas, como, por exemplo, artesanato, mineração, comércio, além de produzirem construções grandiosas, como os canais de irrigação. Muitos desses povos se expandiram e formaram civilizações e impérios que existiram por centenas de anos. Olhem, nessa imagem vocês podem ver um dos fósseis mais antigos do mundo, conhecido como Lucy. E ele foi encontrado na África e tem mais de 3 milhões e 200 mil anos, não é? Atualmente, o continente africano tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e é formado por 54 países com línguas, religiões, práticas e governos diferentes. Vocês estão vendo aí um vilarejo às margens do rio Níger, próximo à cidade de Tombouctou, no Mali, não é? No passado, Tombouctou foi um dos maiores centros comerciais e de estudo de toda a África. Agora nós vamos estudar a civilização iorubá, certo? Ao longo da história, existiram diversos povos e comunidades africanos que deram origem a grandes e ricas civilizações. Um exemplo deles são os iorubás, que surgiram na região onde hoje estão a Nigéria, o Benin e o Togo.
A sociedade iorubá era formada por aldeias, vilas e cidades, que se organizavam em diversos reinos. Dois dos reinos mais importantes eram Oyo, que era responsável por comandar toda a sociedade, e Ifé, um grande centro cultural e religioso. Para os iorubás, a família era a base de toda a sociedade e a responsável por construir e preservar as tradições e as memórias do passado, que eram transmitidas de forma oral, de geração em geração. Desse modo, os membros de uma família costumavam morar todos em um mesmo quarteirão e compartilhavam as práticas do dia a dia. Os reinos iorubás se tornaram muito conhecidos pela prática do comércio e pelo cultivo de produtos agrícolas, como inhame, dendê, feijão e banana. Além disso, esses reinos compartilhavam crenças, não é? A mesma língua e cultura, tendo uma forte crença religiosa baseada em narrativas que explicavam a criação do mundo, a existência de divindades e os diversos fenômenos naturais. As divindades da religiosidade iorubá eram conhecidas como orixás e apresentavam sentimentos comuns aos humanos, como, por exemplo, o amor, a tristeza e a raiva. Os orixás seriam responsáveis por proteger, orientar e governar o mundo. Assim, eles deveriam ser cultuados em rituais sagrados. E quando as pessoas precisassem de ajuda, deveriam conversar com os orixás por meio de preces e orações. Então, podemos perceber que os iorubás, eles eram bastante religiosos, não é? Os iorubás são um dos maiores povos da África, com mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Então, finalizando a nossa aula hoje, falando um pouco sobre os povos iorubás, tá bom? Vocês vão colocar em prática tudo o que tia Lidiane acabou de explicar para vocês, resolvendo a atividade. Um beijo e até a nossa próxima aula.